Irmãos, esse lugar aqui não é um lugar de pessoa perfeita. Viu? Esse lugar não é um lugar de pessoa perfeita. Esse lugar aqui é um lugar onde nós nos reunimos para sermos aperfeiçoados pela ação do Espírito Santo. E a nossa vida, ela só vai ser aperfeiçoada pela ação do Espírito Santo se nós não formos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sim ouvintes e praticantes. Ouvintes e praticantes. Não adianta nada eu colocar em suas mãos uma semente muito preciosa, muito preciosa, muito preciosa, se essa semente você guardar, você colocar em algum lugar que não é apto para receber uma semente. Que local que é apto para receber uma semente? Não é a terra? É a terra, não é? Esse lugar, então, a semente, ela tem que ser semeada em um lugar apto para recebê-la, que é a terra. A palavra de Deus, ela tem um lugar apto para recebê-la, que é o nosso coração. E quando a palavra de Deus, nós a recebemos em nosso coração com graça, com gratidão, e se nós realmente estamos na presença de Deus, querendo buscar o aperfeiçoamento, nós não apenas iremos guardar essa palavra em nosso coração, mas nós iremos também praticá-la em nossa vida. Iremos praticá-la na nossa vida. Sempre quando o Senhor Jesus Cristo tinha uma decisão importante para tomar, ele praticava uma ação. E como ele é o nosso mestre, como ele é o nosso orientador, e como a Bíblia fala que nós devemos olhar constantemente para ele, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso orientador, ele é aquele que fez e diz: assim como eu fiz, façais vós também. Então, toda decisão que ele estava para tomar, ele não tomava a esmo, muito embora ele sendo o Senhor absoluto de tudo e de todos, mas ele buscava a orientação do Pai Celestial. Eu quero pedir a você, gentileza, por favor, de você abrir a sua Bíblia comigo, no capítulo de número 5 de Lucas. Capítulo 5 de Lucas. Ou melhor, 6, desculpe-me, capítulo 6, versículo 12. Está escrito assim, olha. Quem tem a Bíblia aí, que trouxe a Bíblia? Trouxe a Bíblia? Fala para o seu irmão assim, traga a Bíblia na igreja, fala para ele. Fala para ele aí. Fala para ele. Traga a Bíblia na igreja, irmão. Mas como é que você vai saber que aquilo que eu estou lendo está certo ou não? Conferindo comigo. Não é verdade? Então está escrito assim, ó. Num daqueles dias, um dia qualquer, um dia determinado por Deus, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Então, ele, como nosso exemplo maior, ele estava para tomar uma decisão que nós iremos falar já já para você. Uma decisão importante ele haveria de tomar. Mas ele não tomou essa decisão sem que primeiramente ele buscasse a orientação de Deus. Sem que primeiramente ele falasse com Deus. Sem que primeiramente ele expusesse isso diante de Deus. Sabe, irmãos, que muitas vezes a gente toma determinadas decisões pelo nosso próprio olhar. Nós olhamos e nós achamos, é desse jeito aqui. Ou, não é desse jeito assim. Às vezes, amado, parece que está correta a decisão que nós estamos tomando. Parece que é corretíssima. E às vezes a decisão que a gente toma, de princípio parece ser correta, mas o mesmo não sucederá no decorrer dos dias.
E muitas vezes aquela decisão que você tomou sem buscar ao Senhor, sem buscar a orientação do Senhor, sem buscar o norte do Senhor, você achou que estava correto, que parecia ser exatamente, tem que ser desse jeito, né? Você vai perceber, porque você não buscou a orientação do Senhor, porque você analisou as coisas segundo os seus próprios olhos, segundo a sua própria consciência, e você vai descobrir que a decisão que você tomou não foi uma decisão correta, muito embora de princípio parecia ser. Muito embora de princípio parecia ser. Então, o Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa que disse assim: todo poder me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra. Ele sendo essa pessoa que declarou isso, ele saiu de manhãzinha, ele saiu com a finalidade, ele tinha uma finalidade naquilo que ele ia fazer. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte com uma finalidade. Qual era a finalidade? De orar. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para você. Presta atenção. A oração, se você é um cristão verdadeiro, você não vive sem ela. Porque é ela que sustenta, é ela que te dá força, é ela que te orienta, é ela que recarrega as suas baterias, né? Então você não fica sem orar, você não fica sem ler a palavra de Deus. Por quê? Porque você é um imitador de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você é um cristão e não ora, se você é um cristão que não lê a Bíblia, você, desculpe eu falar para você, mas você não serve a Deus de conformidade com aquilo que Deus revela na palavra dele, porque você não a conhece. Muito embora você ame a Deus, muito embora você respeite Jesus Cristo, muito embora você seja uma pessoa religiosa, mas você não cumpre com aquilo que é necessário o cristão cumprir para que ele, uma vez no caminho do Senhor, tenha força suficiente para permanecer no caminho do Senhor. Tenha força suficiente de ficar na presença do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele foi à noitinha para o monte orar. Ele foi lá orar. E a Bíblia fala, irmão, que ele não orou 2 minutos. A decisão que ele estava precisando tomar era coisa assim, muito preciosa. E ele não podia, com 2, 3 minutos, chegar a uma decisão. Então ele passou a noite toda falando com Deus. A noite toda falando com Deus. Eu tenho certeza, irmão, que a noite toda que ele falou falando com Deus, e não foi uma repetição constante, repetindo aquela mesma coisa, repetindo, não foi. Nessa oração, logicamente, ele falou com Deus, ele expôs as coisas diante de Deus, ele tinha muito que falar com Deus, porque as decisões que ele estava começando a tomar, porque o início do ministério dele se deu assim, né? O início do ministério dele aconteceu assim, e depois então, dele ter passado a noite toda orando, sabe o que ele fez? A Bíblia aí nos fala que ele convocou os seus discípulos. O que é um discípulo, irmão? Um discípulo é alguém que está sendo ensinado por um mestre. Um discípulo é alguém que está recebendo educação espiritual por um mestre. Então nosso Senhor Jesus Cristo tinha muitos discípulos, e a Bíblia nos fala que dentre esses muitos discípulos ele escolheu 12. Agora presta atenção no que eu vou falar para você, presta atenção. Aqui comigo, você não acha que quando o Senhor começou a chamar os seus discípulos, teve muita gente lá, chamou os 12, tinha muita gente que ficou pensando assim: por que ele não me chamou? Ele não devia ter chamado aquele camarada lá, não? Você acha
que no ele chamar não surgiu pessoas com ciúmes no coração, não surgiu pessoas assim desconfiadas, né? Não surgiu pessoas assim que tinham uma admiração grandiosa pelo Senhor, mas que de repente, por não ter sido escolhido pelo Senhor, ele já não tinha mais aquela pega nas coisas, aquela tenaz nas coisas do Senhor. Você fez aniversário, né? Fez aniversário quarta-feira. Parabéns, Deus te abençoe. Então, a missionária ali, a Maria Luísa, levanta a mão, Maria Luísa, aí. Levanta a mão, menina, que está desobedecendo o pastor. Ora essa, já não é mais missionária, hein? Bom. Então, irmãos, olha aqui. Eu estou falando para você levantar a mão, porque eu falei missionário, os irmãos iam pensar que é sua mãe. Não é verdade? Por isso que eu pedi você levantar a mão. Capite, é? Então, irmãos, olha lá. Ele estava tomando. Você acha, por exemplo, eu vou escolher 12 pessoas aqui, não apenas para serem meus discípulos, mas para serem meus apóstolos, meus embaixadores, os representantes do reino de Deus. Você acha que outras pessoas tantas não ficaram chateadas? Não ficaram com ciúmes? Você acha que na igreja, por exemplo, tem pessoas que têm ciúmes um do outro? Eu acho que não. Você acha que tem? Eu acho que não tem. Não era para ter. Mas quando eu falei para você de princípio, de início, a igreja é um lugar para sermos curados. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Jesus não chamou aqueles 12 homens porque eles eram perfeitos. Tanto não eram perfeitos, se você acompanhar a trajetória dos 12 enquanto eles andavam com Jesus durante os 3 anos e meio, você vai ver o apóstolo Pedro, por exemplo. Apóstolo Pedro, né? Dito o principal dos apóstolos, foi uma pessoa que desafiou a palavra do Senhor Jesus, confrontou a palavra do Senhor Jesus. Foi uma pessoa de fé tremenda, porque nós só conhecemos pela Bíblia Sagrada 2 pessoas que andaram sobre as águas, uma que foi Jesus e a outra que foi Pedro, chamado pelo Senhor Jesus para andar sobre as águas. Só essas 2 pessoas. E para nós, uma pessoa de fé para andar sobre as águas é uma fé extraordinária. Mas Jesus disse para Pedro: você é um homem de pequena fé, porque você duvidou. Imagine você ser chamado de um homem de pequena fé depois de você ter andado sobre as águas. Mas o importante não é você apenas andar sobre as águas e afundar depois. O importante é você andar sobre as águas na confiança da palavra do Senhor e permanecer andando sobre as águas. E andar sobre as águas é obedecer o chamado do Senhor, porque foi o Senhor que disse: você quer andar sobre as águas, Pedro? Então venha. Você quer me seguir? Então venha. Então venha. Venha andar pela fé. Venha andar pela fé. Então, todos os 12 homens, irmãos, todos os 12 homens, todos eles eram pessoas que eram discípulos, estavam juntos com Jesus, mas esses 12 homens que foram tirados do meio dos discípulos para estarem mais próximos do Senhor, o Senhor teve que trabalhar a vida deles dioturnamente. Por quê? Porque eles estavam sendo preparados para serem representantes do reino de Deus. E para serem representantes do reino de Deus, foram chamados pelo Senhor não para causarem escândalos, mas foram chamados pelo Senhor para causarem coisas extraordinárias na vida das pessoas, assim como Jesus causou na vida deles. Da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo modo, né? Então, irmãos, mas esses 12 homens, amado, quando nós falamos de Pedro,
né? Aquele homem cheio de ousadia. Quando nós falamos de João, aquele homem amoroso, o único a reclinar a cabeça no peito do Senhor Jesus, nenhum outro chegou a tal intimidade, nenhum outro, né? Vamos falar de quem? Vamos falar de Tiago, irmão de João, que muito embora João foi chamado o discípulo amado, os dois uma hora quiseram que caísse fogo do céu para consumir umas pessoas que não acreditaram no Senhor Jesus. Que não acreditaram no Senhor Jesus. Vamos falar de Tomé, irmão, todos esses tipos de pessoas, dos 12, nós temos na igreja. Nós temos aquelas pessoas que não creem igual Pedro creu, mas que são necessárias na igreja, igual Tomé que não acredita em tudo que se diz, não, mas ele precisa conferir as coisas. Podemos falar de André, irmão de Pedro, que junto com João e Tiago, que eram dois irmãos também, os Boanerges, os filhos do trovão, eles tinham uma indústria de pesca, todos eles eram sócios numa indústria pesqueira, todos eles eram sócios. E André, nós não vemos falar absolutamente nada de André, a não ser aquilo que diz em Lucas, no capítulo 1, versículo 42, que André conheceu o Senhor Jesus Cristo, encontrou com seu irmão Pedro, e André levou Pedro à presença de Jesus. Levou Pedro à presença de Jesus. Então, irmãos, todos eles foram pessoas chamadas pelo Senhor e foram pessoas tratadas pelo Senhor. Houve até uma discussão entre eles, qual deles seria o maior. Olha só, irmão, veja bem. Então, eram homens que vieram para a presença do Senhor e trouxeram com eles o jugo das coisas imaginárias, das coisas que eles pensavam, das coisas que eles acreditavam, mas que o Senhor trabalhou a vida deles, purificou a vida deles, santificou a vida deles, preparou a vida deles para que eles se tornassem pregadores do Evangelho. Assim somos todos nós aqui, irmão. Você está aqui, estamos juntos aqui, mas quem sabe aqui no meio de nós que somos discípulos do Senhor, o Senhor não fala assim, você vem para mais perto que eu quero conversar cara a cara com você, vem para mais perto que eu tenho uma obra para fazer na sua vida e consequentemente eu tenho uma obra para fazer com a sua vida, né? Então, amado irmão, no meio dos discípulos, tem aqueles que não querem de forma nenhuma, de maneira alguma, nenhum tipo de relacionamento mais próximo com a igreja, com o pastorado. Eles vêm no culto, assistem o culto, vai embora, só volta na outra semana, assiste o culto, vai embora. Você pode falar que vai ter isso, vai ter aquilo, eles não vêm, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Eles não percebem que tudo aquilo que a gente faz na casa do Senhor é para beneficiá-los espiritualmente, é para edificá-los espiritualmente. Assim como existem os dons que estão descritos lá em Efésios, no capítulo 4, né? Aqueles dons que Deus deu à igreja para beneficiar a igreja, para que a igreja fosse edificada dentro dos dons que Deus deu a ela, porque ela precisa desses dons. Necessita desses dons, né? Então, não participa da escola bíblica, não participa de absolutamente nada, não participa do grupo de mulheres, não participa de grupo de homens, não participa de grupo de crianças, não participa de absolutamente nada, a não ser aquele momento no culto que vem, vai embora e pronto, acabou. Precisamos de pessoas assim? Lógico que precisamos. A igreja precisa de todo quanto é tipo de pessoas. Ela é formada assim,
coletivamente, mas é um corpo só. O meu dedinho não pode falar para o meu dedão: eu não preciso de você. Se eu não tivesse o dedinho, não dá para fazer isso aqui, né? Que é aquilo que os surfistas fazem, né? Não é? Não sei, surfista faz isso, não é? Surfista que faz, não sei o que quer dizer, mas é, né? Tomara a Deus que não seja nada de, né? Não sei o que é, né? Mas o surfista não faz assim. E se não tivesse o dedo, como é que o dedinho, né? Como é que, né? Então tudo, irmão, tudo é necessário. Então você que é um assíduo na casa do Senhor, tem um compromisso com o Senhor, tem um compromisso com... Nós precisamos de você, a igreja precisa de você. Você, amado irmão, que é assim, bem voadinho, bem assim, nós precisamos de você, é importante aqui. É importante, sabe por quê? Porque nós temos que aprender a viver com as diferenças. Que nem todos são iguais. Nem todos têm a mesma disposição. Nem todos são assim, atirados igual Pedro. Nem todos são amorosos igual João. Nem todos procuram as almas como Filipe procurou Bartolomeu e como André procurou Pedro. Mas são necessários na casa do Senhor. São necessários. Por quê? Porque a casa do Senhor é a casa do Senhor. E quem trabalha na casa do Senhor é o próprio Senhor. Porque nós somos feituras do Senhor. Somos criados segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. O Senhor nos chamou para nos pastorear, para nos orientar, para nos abençoar, para nos aperfeiçoarmos, para que em nossa vida seja altamente glorificado e exaltado o nome dEle. A pessoa dEle. Então, irmão, eu quero que você saiba. Você pode se achar assim: eu não sou muito disso. Não interessa, irmão. Eu quero que você saiba que você é precioso para Deus e que você é um dos discípulos do Senhor, alguém que foi escolhido por Ele para que Ele trabalhe a sua vida, para preparar você para o arrebatamento, para você morar no céu junto com Ele. Está me entendendo? Para você morar no céu. A igreja não tem outro propósito a não ser isso: ser um pronto-socorro espiritual, abençoar as pessoas, curar as pessoas e preparar essas pessoas tanto para viver melhor aqui nessa vida, com paz consigo mesmo, com paz com o seu Deus, como o seu Salvador, como na expectativa e na esperança de no amanhã estarmos para sempre com o Senhor. Esse é o nosso propósito, irmãos. Esse é o nosso propósito. Amém? Glória a Deus. Então, não se esqueça, nós estamos num hospital. E no hospital, às vezes no hospital regional, até os médicos são doentes. Nós estamos num hospital espiritual. E todos nós somos tratados pelo perfeito. O perfeito só existe um: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os demais, todos nós, estamos em tratamento espiritual. O Senhor cuidando de nós e nos abençoando, para que aconteça na nossa vida aquilo que Ele disse em João capítulo 14, versículo 2. Não se turbe o teu coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito, mas porque assim eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei e levarei vocês para comigo, para mim, para que onde eu estou, você esteja presente também. Amém? Glória a Deus. Então guarde isso aí no teu coração, em nome de Jesus. Mas preste atenção. Preste atenção, não é porque nós estamos em processo de santificação que nós vamos dar moleza e nos entregar a coisas que desagradam ao Senhor, de jeito nenhum. Nós estamos num processo de santificação, podemos falhar, podemos errar, mas nós não podemos permanecer no erro e prevaricar no erro, e persistir no erro e continuar no erro. Não podemos.
Não podemos. Porque o Espírito Santo, ele santifica a nossa vida com um propósito. De nós estarmos adequados com a casa que o Senhor nos foi morar. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém?